Olá, pessoal. Eu quero fazer uma introdução breve a aquilo que vocês escutam como a proporção áurea, a sequência do Fibonacci. O que é aquilo e por que isso é importante para mim, né? Então, vamos começar primeiro pelo começo. Quem que foi o Fibonacci? Quem que foi essa pessoa? O Fibonacci, se diz que ele nasceu no ano 1175, depois de Cristo, né? Ele era italiano e ele, na verdade, não era conhecido como Fibonacci. Ele tem vários nomes. Leonardo Pisa, Leonardo Pisano, Bonacci, filho do Bonacci, então, por isso chamava Fibonacci. Mas, na verdade, o que importa dele é que ele era italiano e ele era filho de... Há várias literaturas falando que o pai dele era um homem de negócio da época, ano 1175. Alguma literatura fala que ele era um tipo de diplomata, o pai dele. Então, levou a criança numa cidade que chama de Búrgia, no norte da África. E é ali onde o Leonardo, sendo uma criança, ele vai estudar e ele é educado por árabes que ensinaram ele o sistema decimal numérico que tinha origem indiana, mas que os árabes colocaram algum conhecimento adicional. Ele foi educado por essas pessoas e foi ele quem acaba aprendendo aquele sistema numérico. E depois, qual que é a contribuição dele? A contribuição dele, muito forte na parte da matemática, é que no século XIII, ele insere esse conhecimento desse sistema numérico na Europa Ocidental. Ele nem foi considerado na época que ele vivia um matemático muito importante, mas ele acabou inserindo, essa é a sua principal contribuição no mundo da matemática. Ele escreveu muitos manuscritos, incluso escreveu um livro com assuntos de matemática, de geometria, e ele gostava muito de se focar em resolver problemas, matemática aplicada, não só o conhecimento da matemática, sino usá-la para resolver algumas questões. Incluso se diz que ele se inspirou na reprodução de ratos, de coelhos, para entender por que eles se reproduziam daquela forma exponencial. E depois que ele morre, em 1240, que o trabalho dele é apreciado, né? E isso, infelizmente, acontece. Mas essa é a principal contribuição do Leonardo de Pisa, depois conhecido como Leonardo Fibonacci. E o que é essa sequência Fibonacci que todo mundo fala? Então, esse conhecimento veio a ele através da observação. Ele começou a observar não só ratos, reprodução de coelho, mas ele começou a observar na natureza, por exemplo, como as árvores cresciam. Tinha uma sequência, tinha o tronco, tinha todas as ramificações da árvore, tinha essa sequência de 1, 2, 3, 5, 8, tinha uma sequência. E ele observou que isso se repetia na reprodução desses animais, mas também na semente do girassol. Existia uma sequência repetitiva. E é ali onde ele observa, começando pelo número 1, que se um número era somado com um número anterior, resultado de uma soma, ia dar uma sequência. Então, ele começou assim, começando pelo 1, né? 1 mais 1 deu 2. Se a 2 eu sumo 1, que era o número anterior, dá 3. Se a 3 eu somo 2, que foi o resultado anterior, dá 5. Se a 5 eu sumo com 3,
que é o resultado anterior, dá 8. E assim por diante. Então, os números da sequência Fibonacci são 0, 1, 1, o 1 se repete 2 vezes, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e assim por diante. E ele achou ainda uma coisa muito interessante. Quando ele pegava um número Fibonacci, qualquer um, e ele dividia pelo número anterior da sequência, ele ia ter como resultado muito parecido a Φ, que é esse número que chama The Golden Ratio. O número áurico, a proporção áurea. Então, por exemplo, dividindo 2 entre 1 ia dar resultado 2. Mas depois de 3, cada vez que ia aumentando, ia chegando mais perto de 1,61, 18, 0,34. Então, essa sequência, ela estava por dentro, tinha um segredinho. E essa sequência é a que permitiu fazer a construção dessa espiral áurea, que vocês estão vendo aqui, que ela está presente no coliflor, nas tormentas, nas galáxias, nas plantas, no girassol, tá incluso no nosso corpo. A gente já viu em outras aulas que nós temos a proporção, nosso corpo inteiro, não importa se você é baixinho, se é alto, é uma proporção, tá? Não é uma medida, é uma proporção. A gente é proporcionalmente perfeito. E aí vocês vão perguntar, Yossi, mas por que isso importa para mim? Vejam, quem está nos investimentos, acreditem ou não, há variações de preços de ações, de bônus, de títulos, que eles seguem a frequência Fibonacci. E alguns traders aí que utilizam esse conhecimento para estimar preços futuros de ações e bônus. Então, se você está manjando desse mundo financeiro, deixa essa inquietude ali para você. Mas para nós que estamos desejando criar mandalas personalizados, o que acontece? Tudo que tem um movimento, toda vibração, tem alguns números que tem muito movimento, 3, 5, 7, eles implicam um movimento. Então, Fibonacci é ótimo para mandalas com vibração numérica 2, 3, 5, é sensacional, 7, é ótimo. E também, isso aqui é importante porque você, na medida que a gente traça a geometria, sabendo que nós somos geometria, a gente se realinha com esses padrões incríveis com que o universo, tanto o microcosmo como o macrocosmo, foram utilizados para essa geração, desde o átomo a geometria sagrada. Então, todas as nossas células que depois compõem um órgão, tudo tem geometria dentro. Na medida que a gente faz o traço da geometria, a gente acaba se realinhando, alinhando as nossas águas internas, a nossa geometria interna. Os benefícios, até que não dá nem para explicar. E é por isso que agora eu quero te convidar ao seguinte: vamos para a aula prática, onde eu vou te ensinar passo a passo a criar o retângulo áureo, que vai ser a base para criar a espiral áurea. E com isso, depois nós vamos usar essa espiral de molde para traçar uma maravilhosa geometria. Então, eu te espero na nossa aula. Espero que você goste muito e que curta muito, e os benefícios você vai sentir. Eu não consigo te explicar com palavras, mas eu acredito que você vai sentir de uma forma muito profunda, num nível maravilhoso. Você vai se empoderar traçando essa geometria. Então, espero o seu trabalho, fico no aguardo, estou ansiosa, espero que goste e aproveite muito.